tratando com a igreja de Corinto, ele chama a atenção, no capítulo 3 de 1 Coríntios, dos versículos 1 a seguir. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espiritual, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei de beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Verdade. E o apóstolo Pedro, ele diz assim: olha, devemos nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento que nós não evoluímos espiritual e que nós permanecemos ainda criança, e Paulo está dizendo é porque ainda somos o quê? Carnais. Porque nós temos que evoluir. E quando nós buscamos o momento que nós ouvimos a palavra, aí tanto Pedro quanto Paulo, ele faz uma comparação. Diz: olha, nós fomos gerados, não é isso? Isso. Fomos gerados pela palavra de Deus. Aleluia. E nesse geramento houve-se o quê? Um tempo em que nós estudamos, não é isso? Até que houvesse o quê? Batismo. O batismo, e no batismo nós nascemos. E que isso leva o quê? Leva um tempo. Não é crer hoje, batizar-se amanhã. Porque essa geração, no momento em que nós fomos gerados ou regenerados, como disse Pedro, Paulo fala de gerado, Pedro chama de regenerado, que é a mesma coisa. E quando nós temos esse geramento, que esse geramento não é segundo os padrões das escrituras, a pessoa pode nascer o quê? Prematura, não é isso? É. E uma pessoa nascendo prematura terá mais facilidade para viver uma vida em santidade ou mais difícil? Mais difícil. Será mais dificultoso. Então tudo isso tem o que? Tem um tempo. Gerou, a pessoa vemos que já está bem gerada, é hora de quê? De nascer. Nasceu, Paulo diz, começa a se dar o que? Um alimento líquido ainda, porque é criança. Criança não pode alimentar-se com um alimento de um adulto. Verdade. Primeiro tem que começar aquele leitinho. Só que passando-se o tempo, permanece no leite? Não. Tem que entrar comida sólida. E o escritor está exatamente trazendo que os irmãos que habitavam na Judéia ainda não tinham crescido, tinham acabado de nascer ainda. E trazendo para a atualidade, nós vemos que muitas pessoas, até que nasceram, passou-se o tempo, eles atrofiaram. Em vez de crescer espiritualmente, tanto no conhecimento e na graça do Senhor, eles atrofiaram. Por quê? Porque não buscaram exatamente se aprofundar nas Escrituras. O apóstolo, na verdade, Davi, o profeta Davi, ele fala disso: na tua lei meditarei de dia E de noite. e de noite. Aleluia. E para que cresçamos nesse aprendizado, é pegarmos a Escritura e estudarmos. Muitas vezes nós tiramos tempo para fazer isso, para fazer aquilo, e esquecemos que nós temos que nos nutrir espiritualmente. E essa nutrição vem exatamente através de quê? Da palavra de Deus.
Porque nós temos que evoluirmos. Porque no momento que nós não evoluímos e ficamos como criança, como menino, como Paulo até escreve, que não sejais como menino levado por qualquer vento de doutrina, era exatamente, ele estava instruindo para que os irmãos buscassem conhecer tanto a palavra de Deus quanto o poder de Deus. Verdade. Aleluia. E esse conselho, quando eu peguei esse texto, que o escritor aqui em Hebreus, ele está trazendo aos irmãos que habitavam na Judéia, 30 anos depois da morte de Jesus, eles já não evoluíram, misericórdia. Verdade. Misericórdia. E é bom nós refletirmos e nós estamos evoluindo, estamos crescendo, ou precisamos daquele leitezinho ainda? E uma boa pergunta. Estamos precisando de leite ou já do alimento mais sólido? Já estamos precisando de leite. Vou falar que nem eu falo, é caso que se refletir, né? É caso de se refletir. Porque se estamos ainda precisando do leite, é sinal que nós não evoluímos, não é isso? Isso. É doído. Mas no momento em que nós recebemos um alimento mais sólido, uma palavra mais dura, porque tem gente, não, nós não pode pregar com muita dureza. Senão somos mais criança. Um adulto tomar só leite vai dar dor de barriga, não vai? Vai. Verdade. Vai dar dor de barriga. Tem que se alimentar com alimento mais sólido, não é isso? Um adulto é. Já a criança não. Se você for dar um alimento sólido para ele, vai dar uma infecção intestinal e ele está a morrer. Mas o escritor está dizendo assim, olha, pelo tempo que se passa, éramos para ser o quê? Todos adultos, não é isso? E o adulto se alimenta de um alimento mais sólido, e ele está dizendo, olha, eu não posso trazer um alimento mais sólido para vocês, porque ainda vejo que são crianças. Estava triste a situação, de 30 anos. É lamentável, né? É lamentável. E lá passou, lá na Judéia, passou quem? Passou Paulo, passou Pedro. Não, o Apolo na narrativa na Judéia, já foi mais dos gentios. Mentira. Nós temos Pedro, nós temos Tiago, nós temos João. Nós temos várias pessoas, o próprio Estevão teve entre os irmãos. Só que, em presente momento, eles evoluíram. Mas quando nós vamos buscar a história, porque houve a perseguição e esses irmãos, que eram tidos como os colunas, como disse Paulo, né? Isso. Tiveram que se afastar do meio da comunidade. E com esse afastamento, as pessoas fizeram o quê? Elas foram se acomodando. Algo que faz com que nós não evoluímos, chama-se a palavra comodismo. Verdade. Nos acomodamos e fica assim. E só para a igreja, só para lá, e chega em casa, pega minha bibliazinha, guarda lá com minha cartilha. Terminou ali o semestre da cartilha, bota a cartilha na gaveta. Se perguntar um ano depois qual foi o estudo de tal dia, ou a cartilha que foi a anterior da que citei, nem sabe o nome da cartilha. Ruim, né? Porque se acomodou. Verdade. E o escritor de Hebreus está dizendo, não podemos nos acomodar. Nós devemos a cada dia respirar ou desejar um alimento mais sólido. Evoluirmos. Ai, irmão, mas é porque vou casar porque mulher não pode. Mulher não pode pregar aqui no púlpito, né, irmão? Mas a mulher pode ser em casa pregando na rua. Mulher não pode pregar para homem. Se tivesse só mulher aqui, a mulher poderia estar ministrando aqui embaixo para as mulheres? E eu digo que as mulheres, se nós instruirmos elas e elas terem esse conhecimento das escrituras, nós vamos ter uma revolução muito grande na igreja. Eu digo, por exemplo, minha mãe, quem ganhou eu para a igreja? Foi a minha mãe.
Temos Igreja de Deus no Cajubinho. Quem levou a mensagem no Cajubinho? Foi a minha mãe. Começou entre as mulheres. Primeiro ganharam a tia Rosinha, depois a tia Onete, as duas filhas da irmã Madalena. Aí depois veio a irmã Madalena, foi só mulher. Aí entrando as mulheres, e as mulheres começaram a pregar para os homens. E hoje temos Igreja de Deus no Cajubinho. Amém. Pergunta, quem pregou para a irmã Noêmia? Foi uma mulher? Foi a mulher. A vizinha dela na frente, a irmã Ione. Olha A aí. irmã Ione pregou para minha mãe, a minha mãe, olha aí, aonde chegou? E Mocado de minha. Chegou no Cajubinho, chegou em Bonito. Bonito, né? Eita glória. Olha que benção. Então, o momento que nós fazemos a instrução e nos colocamos numa posição, eis-me aqui, Senhor, eu o enviado, e buscamos esse alimento, nós teremos uma igreja mais atuante. E quanto mais nos alimentarmos com alimento mais sólido, mais resistente nós ficaremos, Aleluia. mais fortificado nós estaremos e mais espiritual nós estaremos. Porque esse é o objetivo, que sejamos mais o quê? Que vencedores. Mais espirituais. Sejamos mais espirituais. Amém. Porque uma vez nascido, nós temos que crescer. Se não crescer, vai atrofiar, vai virar uma anã, não é isso? E a Escritura nos ensina sobre Jesus, que crescia em estatura E em sabedoria. e graça ou em sabedoria. O menino crescia em estatura e graça. E nós temos crescido só em estatura, né? Não, crescemos em estatura e graça diante do nosso Deus. Aleluia. Louvado Glória a seja o Deus. Senhor. Então, irmãos, essa foi a mensagem. Que Deus possa assim nos abençoar e nos proporcionar mais oportunidade para que a gente possa compartilhar um pouquinho do maná que o Senhor tem nos dado. Louvado seja Deus. Amém. Eu queria fazer só um comentário em cima do estudo de hoje, que foram sobre Os patriarcas. os patriarcas. São 9. Estamos atrasados para variar. Na verdade, é um estudo muito bom. É. Nós tivemos lá no parque. Qual era o objetivo do estudo? Os patriarcas? Sim. Depende, porque são vários objetivos, mas o principal, como Deus falou conosco nessa manhã, é justamente a manutenção da fé e a transmissão da palavra também. É exatamente a transmissão da palavra. Quando você faz uma linha do tempo, e a gente passa a observar, o Adão foi contemporâneo de quem? Adão? O Adão foi contemporâneo de Enoque. Adão? Adão foi contemporâneo de Enoque. Foi o primeiro homem? O Adão, primeiro homem. O Enoque veio na sétima geração, mas quando o Enoque morre, entendi. o Contemporâneo. Adão vivia. Entendi, contemporâneo. Então, essa escritura que nós temos hoje, a fé que nós temos hoje, ela foi passada de geração a geração. Amém. E se alguém quisesse questionar, por exemplo, o Enoque quisesse questionar alguma coisa, ele tinha que questionar com quem? Ia lá com Adão. Se alguém pregasse para o Enoque, não creio, mas não, Adão está vivo. E ele pode te afirmar exatamente o que aconteceu. E quando nós pegamos outros contemporâneos, nós temos aqui, no ano de 930 ou 960, né? É, por aí. O Adão morre. Não, 930. Não, 930. O Adão morre. Adão morre. No ano de 1046, o Noé nasce. Noé foi contemporâneo de Sete. E 7. Noé foi contemporâneo de Enos. Aí depois veio o Enoque. Não, o Enoque já tinha morrido. Você morreu? O Enoque morreu primeiro do que o Adão. Porque tanta gente, às vezes eu me confundo. E toda a perseguição que o Enoque teve, o próprio Adão presenciou isso. E a gente olha assim como Deus vai agindo. E se alguém quisesse questionar, diz, olha, fulano viu Adão. Por exemplo, Matusalém ou Metusalém, eu chamo Metusalém, mas a Bíblia chama de Matusalém. Matusalém presenciou, viu o Adão.
E o Matusalém, por incrível que pareça, irmão, só morreu por causa do dilúvio que o mandou. E quando nós vamos buscar depois do dilúvio, nós temos o Sem, que foi o filho de Noé. Filho de Noé presenciou quem? Presenciou o Abraão, presenciou Isaac. O Abraão morreu e o Sem ainda estava o quê? Ainda estava vivo, o camarada vivia muito. Então, gerações foi passando. Se alguém questionasse sobre o dilúvio, só dizer, não, vai lá no Sem, você ainda está vivo. Isso. O Sem estava na arca e está aqui a história. E vemos como Deus ele age, irmão, se preservando esses homens com um manto de ano de vida, era exatamente para não ter questionamento ou ponto de interrogação sobre o quê? Sobre a sua palavra. Amém, glória a Deus. Se alguém quisesse até questionar, não, questiona, mas está falando, vai com ele, que ele viveu, que nem o caso do Sem, viveu antes do dilúvio, viu Matusalém que teve com Adão, e ele, o Sem, teve a oportunidade de conhecer o Matusalém. Teve a oportunidade de conhecer quem? Lameque, que foi o avô dele, que presenciou Enos, presenciou Sete, presenciou o próprio Adão. Viveram na mesma época. E assim a gente olha Deus conservando a sua palavra. Aí a Bíblia, que era de viva voz, né? Isso ia passando de geração a geração e chegou até nós. O próximo estudo vai ser sobre o fundamento da fé dos patriarcas. Fundamento da fé dos patriarcas, irmãos. Outro estudo maravilhoso. Que é tipo uma parte 2, né? Que vai complementar. É muito forte, muito forte. E quando nós comparamos a fé deles com os nossos pontos de fé, irmãos, não tem como dizer que a igreja de Deus não é a igreja verdadeira. Verdade. Por exemplo, nós pegamos lá fala do véu, os patriarcas, a gente encontra relatos sobre o véu? Encontra. Onde? Tem aquela passagem de o encontro de Isaac com Rebeca. Sim. Principalmente. Lá fala do véu, já fala do uso do véu. Lá fala do dízimo. Os patriarcas eram dizimistas. Sim. Abraão e Sem. Abraão, Jacó. Tudo era o dízimo. Lá está. Procedimento cristão está escrito no meio dos patriarcas. Tá. Quando me pegou agora, mas sei que está escrito. Tá? Quando Jacó volta, ele vai erguer um altar no capítulo 35. Tá. Diz lá que as mulheres tiraram o quê? As argolas das orelhas, nem isso? Esse capítulo. E mudaram o quê? As vestes. Mas por que elas mudaram as vestes? Porque elas vestiam umas vestes decentes, né? Tá lá o proceder cristão, que é exatamente está dentro de quê? Do nosso ponto de fé. Alimentação. Tá lá. Os limpos. Os imundos, na arca de Noé. E os imundos. Então, irmãos, é muito interessante. Maravilhoso, né? Quando nós comparamos as coisas, o que nós queremos, o que nós temos como regra de fé hoje, os pontos de fé, eram os mesmos defendidos por os patriarcas. Sobre a vinda de Jesus, a restauração da terra, era a crença deles. Então, é algo extraordinário. Eu achei muito interessante esse estudo, apesar de ter vindo um pouquinho meio simples lá, mas o professor dá de abranger tudo, né? Tá. E foi muito bom lá no parque esse estudo, louvado seja Deus. Os irmãos vão se aprofundando. Alguém, vocês que têm a sua cartilha, gente, não deixe de pegar, para pegar só aqui na igreja. Tem um tempinho, pega a sua Bíblia e vai lendo. Vai estudando em casa. Quando chegar aqui, vai ser só pode dizer assim, algo que vai acrescentar mais em você. Irmão, eu estudei lá em casa, mas eu não trouxe um detalhe a mais. E aí você já aprimorou o seu conhecimento, você já se nutriu, já não vai mais precisar só de um leitinho, né, irmão? Verdade. Vai precisar de um alimento mais sólido e você vai estar crescendo. Olha, Magno, só uma história rápida. O que me chamou a atenção nesse estudo foi a frase que o pastor Carlos falou. E foi muito feliz a dizer isso. E realmente,
Os patriarcas, eles foram uma enciclopédia de voz viva. Exatamente. Era bem lindo, lindo. E Maravilhoso. aí a gente entende o porquê deles viverem tanto. Foi. Porque os homens do passado viviam muito, era exatamente esse o propósito. Porque eles eram aqueles que testificavam na palavra. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. E tinha que viver muito. Diz, não, tô aqui, era como se fosse uma Bíblia viva. Quer saber sobre Deus? Olhar para o fulano. O cara tá pregando. Mas pode ser que não seja só uma historiazinha. Não, eu não estou contando história não. Olha, o Adão está vivo aqui. Ele pode contar tudo o que aconteceu. Que maravilha, né? É extraordinário, louvado seja nosso Deus. Então, irmãos, a paz seja convosco. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quer cantar? Eu não sou de mim, então minha... Eu coloco pra mim, tá? Só no chuveiro, né? Amém. No chuveiro. Mas ele canta, né? Graças a Deus. Tem que ser no chuveiro, mas canta. Então tá, como ele passou pra mim, eu reservo aqui na mente. Eu me alegro, amém? Porque realmente a gente tem que se alegrar com esse estudo, que foi uma bênção, os patriarcas. Nosso Deus é muito bom, entoamos a canção, Ele habita em